Olá! Olá! Somos a TV Mon, canal 6, estamos no HD e iniciamos neste momento nosso querido Montenegro em Pauta. Eu sou a professora Janete Lencina e nessa quinta-feira, dia 14 de março de 2024, eu tenho a honra de trazer novamente para um bate-papo bem legal esse talento literário e essa excelente professora de artes, dança. E eu convivi, porque ela é minha colega e amiga. Então, assim, nós convivemos, eu realmente digo, é uma excelente profissional, porque eu ali assino embaixo, né? Então, vamos lá. Ela é professora da Rede Municipal de Ensino de Montenegro. E atualmente a Freda atua na nossa querida Escola Municipal de Ensino Fundamental José Pedro Saigletter. É a nossa escola do coração de Montenegro. Muito bem. Freda Cortez, escritora, ilustradora e reconhecida por sua sensibilidade e pela qualidade de suas obras. Autora da coleção Príncipes. É Príncipes, né? Isso, tem várias formas de pronunciar. Isso. Mas eu vou falar um pouquinho. E essa coleção tem um objetivo muito especial, que é apresentar a diversidade para a criança de maneira delicada e sutil, através dos contos de fada. Um projeto com a parceria da editora Circula. A escritora e professora, a Freda, ela também nos apresentará hoje o seu projeto de pesquisa de mestrado, transversalizando a norma entre contos infantis, marcas das diferenças e atuações de professores e professoras. Não perca, fique conosco. Muito obrigada pela audiência. Eu sei que a cada dia vocês estão comigo, todas as quintas-feiras, 20 horas. Se você aí em casa tiver um assunto sempre pautado na educação, que tiver alguma dúvida, coisa, manda um comunicado para mim. Eu trago o profissional para a gente debater sobre esse assunto, para a gente conversar, para a gente chegar a um entendimento, né? E assim, muitas vezes falta as informações para a gente ter aquele conhecimento. E temos especialistas para vir, para nos falar. Muitas vezes a gente fica sofrendo em casa por coisas que poderia um profissional ali nos ajudar. Então não fique inquieto. Bateu uma dúvida, manda para mim que eu trago alguém para sentar nessas cadeiras aqui. E conosco a gente matar nossa curiosidade e aprender muito com esses profissionais. Muito obrigada, Freda, né, novamente comigo aqui. Seja bem-vindo. E para quem não conhece a Freda, como eu conheço e vocês vão gostar, eu peço para te apresentar, então, os telespectadores que estão lá em casa, sentadinhos, loucos para te conhecer. Tá bem. Muito obrigado, já eu fico muito feliz de estar aqui de novo, né? É uma honra para mim estar aqui, né, com a minha colega querida, né, de escola. Eu me chamo Freda Cortez, eu sou uma mulher trans, né, uma mulher transgênero, e eu sou professora, né, de dança e atuo na área de artes aqui na escola, na José Pedro, que nem já nos falou. E eu também sou escritora e ilustradora da coleção Príncipes. Eu já mostro aqui. Pode mostrar. Tem, Pessoal, né, são os meus, ó. alguns livros, né, já publicados em parceria com essa editora lá de Porto Alegre, que foi muito feliz, assim, né, nessa edição dessas histórias, que é a editora Circula. Né? A importância de uma editora apostar num projeto, né? Isso, exatamente. Então, a editora Circula que abraçou esse projeto comigo, né? Quando eu apresentei lá as ideias para eles, ó, aqui uma palhinha de uma das ilustrações. E daí eles adoraram a ideia, o pessoal lá da Circula, né, a Luciana e o Mauro, e eles compraram essa ideia comigo e, né, me ajudaram a me tornar isso que eu sempre sonhei, de ser escritora, né. E daí eu comecei agora com os livros infantis, com as histórias infantis. Eu tô vendo aqui, pessoal, são livros, né? É uma releitura das obras?
Isso, a gente pode considerar uma releitura, né, ou um reconto desses contos de fadas que nasceram da tradição oral, né, que eram contados, né, oralmente, né, nas rodas ao redor da fogueira, como a gente fala, né, e que depois foram registrados ao longo dos séculos, né, e que acabaram ganhando uma versão que é considerada original hoje em dia, né, mas que permitem também que a gente conte do nosso jeito, né, que a gente invente a nossa versão dessas histórias, né, porque afinal de contas... Que é um bem, né, universal, né? Exato, e é aquele ditado, né, quem conta um conto aumenta um ponto, né, então a gente tem que manter essa tradição desse grande tecido de histórias que a gente vai aumentando um ponto a cada vez que a gente vai contando de novo, recontando essas histórias. Então essa é a minha forma de contar essas histórias. Como surgiu daí esse projeto, assim, e fala assim quantos né, os livros, é uma coletânea, então assim, eu já estou sabendo, mas eu sei que vocês vão adorar saber a história e como que vai se concretizar todo esse projeto. Então, como é que funciona essa coleção, né? Eu começo pela história da coleção? Como que eu surgiu? acho que sim, né? Como surgiu, a origem, então, né? Como que surgiram os livros da coleção Príncipes? Né? A gente pode falar de vários jeitos, né? Essa coleção. Me dá a impressão de você, príncipe. É príncipe, né? Ela tem então esse X aqui no lugar do E, da palavra príncipes, né? E esse X, a nossa ideia foi aquele X que às vezes a gente faz, né, no caderno de um aluno, né, de botar que está errado, mas também o X que a gente coloca lá no tesouro, no mapa do tesouro, que isso, é o X é que marca o lugar onde está o tesouro, né? Então essa é a ideia desse X nessa palavra. E a coleção, ela surgiu há muito tempo atrás, em 2016, foi as primeiras ideias, na verdade, desde criança, né, eu sempre gostei de contos de fadas, eu sempre quis escrever as minhas próprias histórias. Em 2016 eu participei de um curso de drag queens lá em Porto Alegre com a Cassandra Calabouço, que é a minha grande amiga, né? Ela é uma drag queen, né? Ela não é uma mulher trans. Eu sou uma mulher trans e ela é uma drag queen. Drag queen é uma pessoa que usa as roupas, né? Enfim, e a sua forma de se vestir, né? De se apresentar, né? Como uma forma de arte, né? Já a pessoa trans, ela vive isso, né? No seu dia a dia. E lá nesse curso, então, eu fui me entendendo como uma mulher trans e eu tive essa percepção de que aquilo que eu estava vivendo era uma nova, para mim, né, era um novo tipo de existir no mundo, né? E um jeito que eu achei muito parecido com um jeito que eu desejava quando eu lia as histórias dos contos de fadas, né? Então eu vi que tinha uma aproximação entre esses dois universos, né? O universo da arte da drag queen e o universo das histórias dos contos de fadas, né? Então surgiram as primeiras histórias na minha cabeça, mas elas ficaram guardadas na gaveta por algum tempo, né? Até eu ter coragem de mostrar para mais alguém. E foi em 2020, 2019 e no final de 2019, no início de 2020, que eu, passando, né, pela frente da livraria Circula lá em Porto Alegre, eu tive a ideia de levar esses livros. Na verdade foi minha irmã mais velha, que me deu um cutucão assim, quem sabe tu leva as suas histórias numa editora e tal. E daí eu levei lá e eles adoraram. E daí surgiu essa coleção de 6 histórias, né? São 6, então vai ser a coleção de 6 livros. Exatamente. Já tem os 2 primeiros, né? As histórias já estão escritas, né? Eu estou fazendo a ilustração. A Neve é a primeira, né? Isso, o primeiro é o Neve, que faz então o reconto da história da Branca de Neve e os 7 Anões, que é aquele conto que a gente conhece, né? Inclusive do filme da Disney e tal. O segundo é o Abóbora, que faz o reconto da Cinderela. E o terceiro já está lá se preparando para sair, né? Que é o Sol, que reconta a história da Bela Adormecida. E a ideia da coleção é que eu conto essas histórias modificando alguns detalhes para trazer representatividade LGBT para essas histórias, porque a minha vontade era me ver representado nessas histórias, ver os meus amigos, as minhas amigas que convivem comigo, representadas nessas histórias que normalmente não têm representações de pessoas LGBT. Então, para fazer isso, eu modifiquei algumas coisas na história. Então, por exemplo, na história do Neve, em vez de ter uma princesa que é a princesa mais bonita do reino, tem um príncipe, e esse príncipe é o príncipe mais medroso do reino. E daí o tema que vai ser trabalhado nessa história é o tema do medo, né? Então o sentimento sempre vai ser trabalhado nas histórias, além
Isso, cada história por trás ela tem esse conteúdo então de algum elemento que tem a ver com as minhas vivências como uma pessoa LGBT e que eu vou retrabalhar, vou mostrar como que eu fui convivendo com esses sentimentos. Medo de encarar a identidade, né, Freda? Exatamente. O medo é uma coisa que é muito presente na vida das pessoas LGBT, né? Porque a gente, por não se ver representada na cultura, né? Hoje em dia as coisas estão mudando, né? Isso. Assim, quando eu era criança era mais difícil do que hoje, né? Hoje está um pouco mais fácil, ainda tem muita coisa para avançar, né? Mas o sentimento de medo, ele não é uma coisa que não seja natural. Todos os seres humanos sentem medo. E não é sempre ele negativo, né? O medo, ele é necessário muitas vezes, né? E a ideia dos livros é justamente mostrar isso, como uma coisa que a gente pode viver, passar por momentos que nos fazem pensar naquilo como uma coisa negativa. A ideia da coleção é mostrar que aquilo também pode ser uma coisa boa, uma coisa que se alia à nossa existência, né? Ao nosso crescimento. Então a ideia é ressignificar o medo, né? E chamar ele de cautela, de prudência, e daí através dessa cautela e dessa prudência passar pelos desafios da história, enfim, né? Não vou dar muito spoiler para vocês aproveitarem também quando forem ler, né? Mas essa é a ideia de cada um dos livros. E ele é bem didático, né? Conta assim, a pessoa assim, a letra, né? Sim, tem esse detalhe. Tem vários detalhes, né? Fala aí, Freda. Isso, que a editora, né, a Luciana, a editora da Circula, que também é uma professora, né? Ela teve todo esse cuidado, então, em pensar nessa publicação como uma publicação para crianças que estejam redescobrindo essa história, né? Então, essas histórias todas, elas são histórias que a gente conhece desde lá, né, mais pequenininhos, já começam a conhecer a história da Branca de Neve, da Cinderela. E aí, quando eles são um pouquinho mais velhos, que eles chegam na escola e começam a aprender essa alfabetização, né? Isso, esse novo tipo de letra, né, que é a letra cursiva. Né? Então, todo ele é feito de letra cursiva, e daí as crianças elas vão aprender a letra cursiva. Olha, mais um desafio, né? Isso. Maravilhoso. E elas vão conhecer um novo tipo de letra ao mesmo tempo que elas conhecem uma nova versão dessa história. Então elas já vão entendendo que se a Branca de Neve pode ser contada de um jeito diferente, eu também posso escrever as mesmas letras de uma forma diferente, né? Esse é a ideia de ser usado como um auxílio pedagógico para esse momento em que as crianças estão aprendendo esse novo tipo de letra, né? Isso foi um cuidado lá que a Luciana teve em pensar, né? Porque como eles têm a livraria, ela sentia muito que faltavam livros infantis que tivessem esse preparo, né? De apresentar a letra cursiva para as crianças e tal. Então, isso foi tudo pensado, né? A questão das ilustrações também, que as ilustrações a gente fala que elas são circulares, né? Elas não apenas mostram o que está acontecendo na história, mas elas expandem a história, né? Para que a criança ela entenda que a imagem também é uma forma de leitura, né? Tu também pode ler aquela imagem, né? Então tem alguns jogos assim no final do livro, né? Que são para voltar nas ilustrações e prestar um pouquinho mais de atenção ali naquela ilustração. Explorar o livro, explorar, né? Exatamente, né? E criar esse... Tem o marca-página, gente, assim, com a fita mimosa da cor da capa do livro. A publicação ficou assim muito, a gente fala que é luxuosa, né? Ela é. É capa dura, né? Tipo, foi tudo muito bem pensado, né? O formato do livro, né? Que é um formato que é bom para criança segurar, né? Enfim, e que também é pensado para ser contado com acompanhamento de um adulto, ou então se a criança quiser também ler, né? Autonomamente, né? E aqui no final daí tem esses joguinhos, esses desafios, eu vou mostrar aqui a última página. Tem também um lugar para os leitores e as leitoras colocarem os nomes que eles escolhem para cada personagem, porque assim como nos contos de fadas mais antigos, os personagens da coleção Príncipes, eles não têm um nome definido. Quem define o nome é a criança que vai ler essa história, né? Então no final ela pode escolher qual vai ser o nome de cada personagem. Né? Isso também foi um detalhe que a editora Circula ela me ajudou a pensar. É bem interativo, né? Para aumentar essa interatividade com a história. E porque como eles são livros que eles trabalham essa ideia da identidade, né? É importante a criança identificar quem é esse personagem na vida dela, né? Se ela se identifica com o personagem, ou se ela identifica alguém do convívio dela que se parece com esse personagem, né? Que passa por aventuras parecidas com essas que as personagens do livro passam, né? Enfim, então tudo isso foi pensado, né? Muito bem.
Além da docência de coleção, a Freda, ela fez, né, todo o projeto de mestrado, né, Freda? Já trabalhando. Então, ela Falando traz... em aventura, né? Em aventura, né, em desafio, né, rompendo realmente o medo, e ela encarou, né, o desafio. E está concluído, né, o teu mestrado, né? E a tese então traz transversalizando a norma entre contos infantis, marcas das diferenças e atuação de professores e professoras. Para iniciar, a gente ficou conversar e conhecer um pouco sobre realmente esse projeto que a Freda fez de mestrado. Eu quero saber, assim, Freda, iniciando assim, o que é essa transversalidade que aparece no título já da dissertação? Tá bem. Então, isso foi a dissertação, né, quando eu comecei lá foi final de 2021 e início de 2022, né? Eu ainda não trabalhava nem na escola, né? Depois que, né, tipo, eu entrei na escola, comecei a trabalhar, e daí, conversando com o professor Fernando Seffner, que foi meu orientador, a gente foi... Da URGS, né? Isso, lá da URGS. Maravilhoso. A gente foi se aproximando dessa palavra, né, da transversalidade, porque a ideia inicial do projeto era levar, então, as histórias, que nem as histórias da coleção Príncipes, né, histórias que mostrassem personagens diferentes para dentro da escola, né? E a gente pensou como fazer isso, né? Como que esses contos de fadas, como os contos infantis habitam o ambiente escolar, né? E a gente chegou nessa palavra que é através da transversalidade, né? A transversalidade dentro da educação, ela é uma forma de incluir temas que às vezes não estão lá no currículo normal, né? O plano de curso normal, pessoal. Então, assim, nós temos esses temas transversais que eles vão entrando entre as disciplinas, a gente vai trabalhando durante o ano letivo. Exatamente, esses temas eles podem ser trabalhados por todas os componentes, né? As disciplinas e os componentes curriculares, né? Eles não são conteúdos específicos de um ou de outro, mas eles transversalizam, eles passam por todos esses componentes, né? Todas as disciplinas. Então essa é a palavra transversalidade dentro do contexto educacional. Mas dentro do meu trabalho, assim, né, conversando com o professor Fernando, a gente percebeu que tinha uma via de expansão dessa palavra, né? Porque transversalizar, né, a gente pode dividir essa palavra em duas partes, né? A gente pode falar em trans e a gente pode falar em versalizar, né? Versalizar é contar uma história, né? E trans é essa palavrinha, né, esse sufixo que a gente fala, né, que vem antes da palavra, né, no início da palavra. Prefixo, né? Sufixo vem depois. É o prefixo. Ops, é o prefixo que vem antes antes de da palavra. matemática, né? O professor Levi lá nos olhando. Os professores já estavam lá suando frio, mas eu corrigi a tempo. Então, esse prefixo trans, ele significa ir além, né? Quando a gente fala, então, né, transversalizar, a gente está indo além, né? Por isso que a transversalidade vai além das disciplinas, né? São conteúdos que vão além de uma única disciplina, eles passam por todas. E a gente percebeu que esse prefixo, então, ele também é comum à transgeneridade, né? Que eu sou uma mulher trans porque eu sou uma pessoa que vou além daquela norma determinada do gênero masculino e feminino. Pelo corpo, né? Isso, determinada pelo corpo biológico da pessoa, né? Então, foi essa ideia de juntar a ideia de ser uma pessoa trans contando histórias a partir das suas vivências, né? Então foi daí que veio essa ideia do transversalizar, né? Pegar a transversalidade e transformar isso numa ação de contar histórias, né, dentro da escola. Então essa foi a ideia de usar essa palavra no início da... Freda, assim, conta um pouco mais assim, para nós como foram as etapas desse projeto, né? Tá bem, então também foram assim etapas que a gente foi construindo ao longo do projeto. Lá no início era uma coisa totalmente diferente, né? Às vezes a gente tem uma, né? A gente tem, muda tudo, né? Quando a gente entra no mestrado, a gente já leva, né, um que a gente chama de anteprojeto, né? Assim, a gente já acha que a gente vai fazer tudo que tá ali anotado e tal, né? A gente se prepara. Mentira! Quando a gente entra lá, a gente percebe que tem muito mais possibilidade, né? Porque a gente começa a estudar os autores, a gente começa a gente vem a campo. O orientador, né? O orientador vai puxando também, então as coisas foram modificando, né? Então no início a ideia de só eu mesma levar os livros para dentro da escola, né? A gente foi percebendo que tinha a possibilidade de fazer mais do que isso, né? Então além
de falar sobre a coleção Príncipe dentro da dissertação, eu também fiz um levantamento de vários livros que já existem, que já fazem parte do Programa Nacional do Livro Didático, né? E que já estão nas bibliotecas escolares, e que são livros que falam sobre diferenças dentro da escola, né? Que tem marcas de diferenças, né? Que tem personagens que têm, por exemplo, pessoas com deficiência, ou então pessoas de culturas que formam o nosso país, de culturas dos mais diversos povos, né? Enfim, religiosos, né? Exatamente. Então, dessa diversidade de diferenças que esses livros apresentam. Então, eu fiz um levantamento, né? Foram mais de 500 livros, né? Depois a gente foi vendo quais que eram essas marcas dessas diferenças, e daí por último a gente pegou essas marcas para fazer perguntas para os professores que trabalham com esses livros dentro da escola, né? Com essas histórias, ou que trabalham com algum tipo de história dentro da escola. E a última parte, então, da dissertação foi justamente isso, conversar com os professores sobre contar histórias dentro da sala de aula, né? Dentro da escola. E isso foi, para mim, a parte que eu mais gostei da pesquisa, né? Porque realmente ter essa oportunidade de conversar com professores de diferentes áreas, né? Então eu entrevistei professores de matemática, eu entrevistei professores de português, entrevistei professores de artes também, né? E professores que trabalham tanto com anos iniciais quanto com anos finais. Isso enriqueceu muito a pesquisa, né? E mostrou várias perspectivas diferentes sobre essas histórias, que é o que é mais importante, né? Porque a educação é plural, né? A gente vive num país que é plural e a educação é plural, então existem várias formas de fazer isso, né? De contar histórias, né? Existem várias formas de falar sobre esses temas dentro da escola, né? E isso foi uma das coisas que estavam nessas etapas dessa pesquisa que eu fui entendendo, assim, ao longo da pesquisa. Como foi assim, as entrevistas com esses professores, as etapas assim, da pesquisa, assim, onde tu abordou realmente a entrevista? Como... Foi muito legal. Primeiro, eu vou assim, falar na José Pedro, né? Foi a escola parceira que a gente conseguiu fazer, né? Que todo mundo foi muito solícito, né? Os professores, várias pessoas queriam fazer as entrevistas, no final eu tinha que selecionar algumas, né? Então daí eu levei os termos e tal, as pessoas que aceitaram fazer a entrevista e que tinham disponibilidade de horário, né? Enfim, a gente conseguiu, né, ter esse corpo de entrevistados e entrevistadas, né? E antes disso a gente fez uma conversa, então meu orientador ele se disponibilizou de fazer uma conversa com a escola também, e assim foi um momento muito legal. Participou de uma reunião pedagógica conosco, né? Ele participou da reunião pedagógica, conversou, então apresentou o tema da pesquisa, isso foi muito importante, né? Até hoje os professores vêm conversar comigo, né? A gente está querendo trazer ele de novo, né? Para fazer mais uma conversa. Porque realmente esse tema, né, das diferenças dentro da escola é um tema que é muito importante e que ele está sempre acontecendo, porque a gente sempre descobre uma nova diferença, né? A gente sempre descobre que as pessoas não são todas iguais, né? Que tem suas particularidades e que a gente precisa aprender como respeitar essas diferenças, né? Então foi uma conversa muito legal. E depois, quando eu fui conversar com os professores, também foram conversas muito legais, né? O tipo de entrevista que eu fiz era uma entrevista como uma conversa, né? A gente ia conversando, tinha algumas perguntas que eu tinha preparado, mas as perguntas não ficaram só naquilo, né? A gente foi conversando sobre várias coisas e foi muito legal, porque eu me senti mais íntima dos meus colegas também, assim, né? E eu pude perceber, então, essa diversidade também de formas de trabalhar as histórias dentro da escola. E vieram assim coisas bem diferentes, cada pessoa trouxe um aspecto bem diferente de como aquela história tocava essa pessoa, né? Enfim, como que movia ela, como que emocionava, tal. Seus medos, né? Exatamente. Seus receios, né? Isso, e também apareceram algumas dificuldades de como trabalhar certas questões dentro da escola, principalmente voltadas a gênero e sexualidade, porque a gente sabe que são temas que são mais sensíveis, né? E que os professores também têm as suas dúvidas a respeito, né? Então foi um momento legal de conversar sobre isso. Não temos uma preparação, né? Exatamente. Uma capacitação, né? Para trabalhar, para abordar corretamente, né? Exato. Uma das necessidades que a pesquisa apontou foi exatamente isso, maior conversa com os próprios professores sobre esses temas, né? Porque a gente ainda conversa pouco sobre isso, né? Como que a gente vai aprender a respeitar uma coisa que a gente não conhece muito bem ainda, né? Então a gente precisa conhecer mais, né? Quem são as pessoas LGBT, né? Quais são as violências pelas quais essas pessoas podem estar sendo expostas, né? Enfim,
são questões importantes que precisam ser sempre retomadas, né? E no final, daí eu pedi para cada professor, então, recontar uma história. Querida. Recontar uma história que gostasse de ouvir quando era criança, mas fazendo como eu fiz, né? Trocando, então, o gênero dos personagens principais. Isso foi muito divertido, né? Aí, se vocês quiserem, leiam lá a dissertação, que já está disponível lá nas plataformas da URGS lá, para ver como que foi essa conversa com os professores também. Muito bem. Frida, e assim, o que tu descobriu até agora sobre esse tema da pesquisa e também, uma das coisas, já passou por aqui dos 5 minutos, vocês não veem, mas eu e a Frida já olhamos com os olhinhos de pânico, medo, veio medo em nós aqui, meu Deus, tem coisa. E assim, Frida, nesse momento, assim, como foi, assim, eu achei uma coisa muito importante, assim, ela abordar pra gente. Como foi desenrolar de sua pesquisa nestes anos, né? E no decorrer dela. Daí eu quero que ela fale assim, ó, fale sobre fatos e ou curiosidades, e ou descobertas que ocorreram no decorrer da pesquisa que te marcaram como pessoa, como profissional, né? Então, eu escolhi falar sobre uma questão, assim, que é esse ambiente da pesquisa, né, que a gente entra, assim como a gente entra dentro da escola, e a gente vai descobrindo que a escola vai se transformar com a gente quando uma pessoa LGBT entra dentro dessa escola, né? Inclusive, alguns professores falaram isso para mim, né? Como que, a partir do momento que eu entrei como professora dentro da escola, né? Muitas coisas já começaram a se transformar, né? Dentro do meio acadêmico eu percebo a mesma coisa, né? A partir do momento que eu entrei na URGS, eu comecei a perceber como que as coisas foram mudando à minha volta, desde assim de ter agora como colocar o seu nome social, né? Que era uma coisa que ainda não tinha, né? Agora já dá para a pessoa trans colocar seu nome social lá dentro da instituição. Enfim, várias coisas vão se transformando e é muito legal acompanhar e observar essa transformação do mundo, que quando a gente, né, vence nossos medos, quando a gente encara nossos medos e entende que eles, na verdade, são nossa força, a gente percebe como a gente tem essa potência para transformar a realidade à nossa volta, né? E transformar essa realidade numa coisa que seja mais acolhedora, tanto para a gente quanto para as pessoas que vão vir depois da gente, né? Então, outra coisa que eu fiquei muito feliz também foi de ir percebendo como tem pessoas transgêneras, né, que agora vêm conversar comigo, que vêm falar como é importante ter uma professora falando sobre essas temáticas dentro da sala de aula, né? E, enfim, essas acho que foram as coisas que mais me marcaram, né? Sempre que aparece alguém que vem falar, que lê meu livro, ou que leva o livro para contar para alguma criança que fica o tá ponto passando de por referência, né? Exatamente, né? A fase da infância e da adolescência são fases de descobertas, né? Ninguém está pronto nesse momento, como a gente nunca está pronto, né? A gente sempre está se construindo, né? Mas é importante a gente ter essas referências, porque a partir das referências que a gente vai conseguir construir ou desejar ser alguma coisa, né? Então é importante que a gente tenha da nossa disponibilidade várias referências diferentes, né? E ter aquela possibilidade de fala com alguém, né? Exatamente. Diálogo, né? Não se esconder, né, contra aquilo. Eu vejo assim que eles têm, né? Eles vão sempre procurar a gente. É lindo de ver. Porque, assim, as dúvidas, muitas vezes, que tem, assim, eles vão na Frida, né, Frida? Sim, seja adulto, seja pai, seja os professores, todos te buscam, né? Sim, as pessoas, eu acho que por saberem que eu trabalho com isso, que eu pesquiso sobre isso, então as pessoas, elas vêm me comunicar, né, quando elas precisam de alguma ajuda, né? Eu espero sempre estar disponível para poder ajudar todo mundo, né? Mas eu acho que isso demonstra, assim, como precisa de pessoas que falem sobre isso, né? E que a gente tenha coragem de falar, né? Cada vez mais, principalmente a gente que está dentro da escola, né? Então, isso me marca muito, assim, né? Dentro da pesquisa foi uma das coisas que mais me marcou, essa necessidade. Né? Muito bem. Pessoal, assim, ó, mesmo que eu me coloco assim, sou de uma geração que realmente a gente não tinha essas oportunidades de fala, né? De ser escutada e alguém vir a conversar com isso sobre isso. Então, assim, ó, eu sempre coloco assim, tudo a gente vai se descobrindo. E a gente não pode ter medo de errar, né, Fred? Exatamente. Muitas coisas, às vezes a gente falava na escola, né,
umas bobagens que a gente fala, né, Frida? E que na presença, a Frida logo, né, a gente buscava apoio na Frida, e a Frida nos orientava quanto a isso. Então a gente não pode ter, né, medo. Exato. Frida, quero te agradecer a presença, obrigada a vocês aí. E uma última mensagem, tchau do coletivo, que nós duas vamos estar bem abraçadas é aqui. isso, eu queria só, então, nada melhor do que conhecer esses temas através de uma história, assim, né, sensível, delicada, cheia de ilustrações como a nossa aqui. Uma boa noite e muito obrigada.